Você saiu da vida dessa pessoa, sem drama, sem discussão final e sem aquela mensagem longa explicando tudo. Você simplesmente parou. Parou de insistir. Parou de estar disponível para quem nunca esteve disponível de verdade para você. E em algum momento depois disso, dias, semanas, talvez meses, algo aconteceu do outro lado que você não esperava. Essa pessoa não conseguiu te esquecer. E hoje você vai entender exatamente por que isso acontece. Não como consolo, não como vingança, mas como compreensão de um mecanismo psicológico que explica por que certas ausências nunca deixam de ocupar espaço e o que isso revela sobre o valor que você sempre teve. Existe uma crença muito comum sobre quem ignora. A crença de que quem ignora não se importa, que quem descarta está em paz com o que fez, que quem te tratou como dispensável segue em frente sem carregar nenhum peso. E essa crença, por mais lógica que pareça, está fundamentalmente errada. Porque ignorar alguém e não pensar nessa pessoa são coisas completamente diferentes. Você pode ignorar uma presença e ser assombrado por uma ausência. Você pode descartar alguém conscientemente e ser alcançado por esse descarte de formas que não consegue controlar. E aqui está o detalhe que muda tudo. A mente humana não esquece o que ficou em aberto. Ela não consegue arquivar o que não foi resolvido. E você, com a sua saída silenciosa, sem explicação, sem drama, deixou exatamente isso. Algo em aberto que ela não sabe como fechar. Marco Aurélio escreveu que a mente que age contra sua própria consciência não encontra descanso. E foi exatamente isso que aconteceu. Em algum nível, mesmo que nunca admita em voz alta, quem te ignorou sabe o que fez. Sabe que havia algo real do seu lado que não foi reconhecido. Sabe que o esforço que você colocou nunca foi retribuído na mesma medida e sabe que você merecia mais do que recebeu. E esse conhecimento não desaparece quando você vai embora. Ele fica silencioso, persistente, impossível de ignorar exatamente como você se tornou. Porque a consciência não tem botão de desligar. E quem agiu contra ela vai continuar sendo alcançado por ela. Não importa quantas distrações encontre pelo caminho. Mas tem um ponto ainda mais profundo, que explica por que a sua ausência específica é tão difícil de esquecer. Você não era qualquer presença. Você era uma presença constante, previsível, genuína, e o ser humano se adapta rapidamente ao que é constante. E começa a tratar como seguro o que sempre esteve ali. Começa a não perceber o que nunca falta. Mas quando aquilo que era constante desaparece de forma abrupta, a mente registra o contraste de uma forma que não consegue ignorar. É como ficar em silêncio absoluto depois de anos num ambiente barulhento. O silêncio não é apenas ausência de som, é uma presença em si mesmo, pesada, inescapável, impossível de não notar. E é exatamente assim que a sua ausência funciona para quem estava acostumado a te ter. Ela não é apenas a falta de você. É um peso que ocupa o espaço que você deixou. E esse peso, por mais que a pessoa tente preencher com outras coisas, não tem substituto direto. Porque o que você oferecia não era genérico, era específico, era seu. E específico não se substitui com facilidade. Sêneca escreveu que só percebemos o valor real de algo no momento em que sua falta se torna impossível de negar. E é exatamente esse o momento que quem te ignorou está vivendo. Não necessariamente com arrependimento declarado, mas com aquela inquietação silenciosa que aparece nos momentos errados. No meio de uma conversa com outra pessoa que não chega nem perto do que você era. Num momento de conquista que seria melhor, compartilhado com alguém que genuinamente se importasse. Numa noite em que o silêncio pesa mais do que deveria. E nesses momentos, sem poder evitar, o pensamento chega. E com ele, a pergunta que não tem resposta confortável. O que eu fiz com o que tinha? E é aqui que chegamos ao ponto que ninguém te conta sobre esse processo. Essa pergunta, que surge sem aviso, que não pode ser respondida com satisfação, é o início de algo que vai durar muito mais do que qualquer discussão teria durado. Porque discussão tem fim. Tem uma última palavra, um último gesto, um momento em que o assunto se encerra. Mas a ausência de quem saiu sem explicação não tem fim definido. Ela continua se renovando cada vez que a pergunta volta. Cada vez que algo na vida dessa pessoa lembra o que foi perdido. Cada vez que ela tenta reproduzir com outra pessoa o que existia com você e percebe que não é a mesma coisa.
E aqui está a ironia que mais pesa. Você não fez nada para criar esse efeito. Você apenas parou de se entregar onde não era valorizado. Parou de sustentar o que só existia porque você sustentava. E esse parar, que foi um ato de autopreservação, não de estratégia, produziu o impacto mais duradouro que qualquer confronto jamais produziria. Epicteto ensinava que o maior poder que um ser humano pode exercer é o poder sobre si mesmo, não sobre os outros, não sobre as circunstâncias, sobre si mesmo. E você exerceu esse poder quando decidiu que não ia mais investir onde não havia retorno real. Você não estava tentando punir ninguém, estava se protegendo. Estava reconhecendo que sua presença, sua atenção, seu tempo, são recursos que merecem ser direcionados para onde são genuinamente valorizados. E essa decisão, tomada por você, para você, teve uma consequência que você não pediu e não planejou. Fez de você alguém impossível de esquecer, para quem não soube te valorizar, enquanto te tinha. Porque no final, quem te ignorou não consegue te esquecer por uma razão muito simples: você era real. O cuidado, a presença, tudo que você oferecia era real. E coisas reais deixam marcas que não desaparecem com o tempo. Elas ficam, não como cicatriz dolorosa, mas como lembrança persistente do que existiu e do que foi desperdiçado. E essa lembrança, que você não plantou intencionalmente, que não cultivou com estratégia, é o resultado natural de ter sido genuíno, num lugar que não soube reconhecer o que tinha. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Já aconteceu. E vai continuar acontecendo cada vez que o peso da sua ausência for maior do que a presença de qualquer outra coisa. Se essa reflexão fez sentido para a sua jornada, curta o vídeo e inscreva-se no canal Dignidade Estoica. E lembre-se, quem não consegue te esquecer não está pensando em você por acidente. Está colhendo o peso do que desperdiçou. Até o próximo vídeo.